Vamos lá, pessoal, vamos lá para a nossa aula então de soluções. Hoje nós vamos aprender sobre o que é uma solução, vamos aprender a conceituar uma solução e vamos também identificar uma solução saturada com corpo de fundo e uma solução insaturada. Bom, em primeiro lugar, o que seria uma solução? Né? O que é uma solução? É importante destacar que nós temos misturas. Então, quando a gente tem uma solução, a gente tem uma mistura homogênea. Tá? Então, cuidado, porque você tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas são misturas cujas substâncias formam fases. Tá? Um dos exemplos clássicos aí que a gente conhece é o caso do óleo e da água. Então, é o tipo de mistura que forma duas fases. Então, aí naquele caso, a gente não tem uma solução. Quando a gente fala de soluções, a gente tem uma mistura homogênea. Então, aí a gente já conhece, lá do primeiro ano, né? Que você tem mistura de água e sal, água e álcool, álcool e gasolina. Então, eu dei alguns exemplos de misturas homogêneas, ou seja, misturas que não formam fases. Muito bem. Se nós temos, então, uma mistura homogênea, como é que a gente classifica essa solução? Como é que a gente pode conceituar, na verdade, essa solução? A solução a gente conceitua como sendo formada por um soluto e um solvente. Tá, pessoal? Então, toda solução é uma mistura homogênea que é formada por um soluto e um solvente. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, o soluto ele está em menor quantidade e o solvente está em maior quantidade, ou seja, é a substância que dissolve o soluto. Tá? Então, o solvente, na maioria dos casos, está em maior quantidade, maior volume. A gente vai comumente encontrá-lo como sendo a substância água, mas a água não é o único solvente que existe na natureza. Tá? Nós temos o caso da acetona. A acetona, por exemplo, é um solvente que é utilizado para a remoção de esmalte de unha. O pessoal que utiliza esmalte para pintar as unhas, quando você utiliza a acetona para retirar o esmalte, você está utilizando um solvente para dissolver um soluto. Ok, pessoal? Muito bem. Então, sabendo disso, eu vou utilizar aqui para vocês o FET, que é um software que vocês já conhecem, tá? Ele vem aqui com o soluto, que nesse caso nós vamos utilizar aqui como exemplo o suco em pó, tá ok? E nós vamos colocar como exemplo meio litro de água como solvente. Tá ok, pessoal? Então, nós vamos utilizar o suco em pó como soluto e o solvente será a água. Nós temos aqui uma torneira com uma válvula para adicionar mais água e aqui é o que é chamado de ladrão, ou seja, é uma forma da gente poder esvaziar esse tanque aqui, esse recipiente. Aqui também tem uma válvula. Se a gente deslocar essa válvula, nós vamos ter o rebaixamento aqui do líquido, ele vai começar a extravasar por aqui.
Muito bem. Então, olha só, pessoal. Vamos então fazer aqui um experimento que, na verdade, todo mundo costuma fazer, né? Pegar o suco em pó, que a gente compra ali no mercadinho, no supermercado, enfim, e dissolvê-lo em água, ou seja, dissolver num solvente. Vamos utilizar um soluto num solvente. Observe aqui, ó. Vamos adicionar. Observe que ele vai mudando de cor, né? E a cor, a tonalidade vai aumentando. Eu tenho um equipamento bem aqui, ó, que vai medir para a gente a concentração desse soluto, ou seja, desse suco em pó, em água. Vou fazer uma medida nesse momento. Observe que ele dá um valor aqui, ó, 2,950 mol por litro. E quanto mais eu adiciono suco em pó, observe aí, pessoal, a quantidade em mol por litro vai aumentando. Quanto mais você vai adicionando suco em pó, a concentração vai aumentando. Perceba. Agora já está em 5,960. Opa! Observe que nesse aplicativo nós tivemos a opção de aparecer um termo bem aqui, olha aí, pessoal. Saturado. Ora, o que é então, o que significa esse termo saturado? É igual quando a sua mãe ou seu pai já está saturado das tuas brincadeiras, das tuas molecagens. Ou seja, já está no limite. O que é esse limite? É o limite em que o solvente água, pessoal, não consegue mais dissolver o soluto suco em pó. E quando ela não consegue mais dissolver, o que é que acontece? Não sei se está sendo, se vocês vão conseguir observar pela imagem, mas aqui no fundo do recipiente foi concentrada umas partículas sólidas, tá? Que são exatamente de suco em pó. Ora, então isso significa dizer que se eu continuar adicionando suco em pó, nesse volume, olha aí pessoal, nesse volume, né, de meio litro de água, a concentração da solução, que é essa bem aqui, né, não vai mudar. Perceba aí, pessoal, ó, eu vou continuar adicionando suco em pó e a concentração não mudou. Por quê? Essa quantidade que eu estou adicionando aqui, ela está em excesso. E o solvente água, nessa quantidade de meio litro, não consegue mais dissolver. Então, esse excesso vai ficar todo no fundo do recipiente. Inclusive, esse excesso que você está vendo é dado um nome na química chamado de corpo de fundo, ou também precipitado. É importante ressaltar aqui nesse vídeo que precipitado é, na verdade, dado para um outro conceito na química, quando você tem uma reação química e essa reação química forma um sólido e esse sólido vai direto para o fundo. Aí a gente chama de precipitado. Mas como aqui numa aula de química básica nós apenas queremos nos referir a um sólido que foi concentrado no fundo, tá? Esse é um termo que às vezes é chamado, tá bom, pessoal? De precipitado. Mas o correto é você chamar de corpo de fundo, tá? Muito bem. Então observe aqui. Então a gente adicionou um soluto, que foi o suco em pó, né? A água foi o nosso solvente e olha só, atingiu o limite. Esse limite a gente chama de saturado, ou seja, esse solvente aqui, ele foi saturado, ele está no limite, ele não consegue mais dissolver esse suco em pó. Qual foi o valor? 5,960 mol por litro. Perceba uma coisa, isso em meio litro. Bom, então vamos voltar lá para os nossos escritos e veja.
Nós já conceituamos solução, né? Formada por um soluto solvente. Acabamos de fazer um exemplo, demonstrar um exemplo de um soluto que é o suco em pó e o solvente que é a água. E nós fomos dissolvendo esse suco até o momento em que, olha aí pessoal, a solução ficou saturada. Então, quando é que eu tenho uma solução saturada? É simples. Quando um solvente atingiu o limite, portanto, ele atingiu a capacidade de dissolver um soluto, olha aí, ó, em uma determinada temperatura. Ok, pessoal? Então, um solvente atingiu o limite, ou seja, a capacidade de dissolver um soluto em uma determinada temperatura. Sim. A temperatura vai interferir na capacidade de um solvente dissolver mais soluto? Sim, pessoal. Nós não vamos ver isso nesse momento agora. Por enquanto, nós vamos considerar que o nosso solvente está em temperatura constante, tá, pessoal? Não há alteração de temperatura. Muito bem. Vamos voltar aqui. E vamos fazer o seguinte agora. Vamos arranjar uma solução, né? Um meio, uma forma de resolver o seguinte problema. Olha aí, pessoal. Se nós temos uma solução saturada e que está com corpo de fundo, como é que a gente faria para dissolver esse excesso que está aqui no fundo, sem aumentar a temperatura? Como é que a gente poderia fazer isso, pessoal? Alguém pode me responder? Professor, se aumentar a água. Muito bem. Ou seja, aumentando a quantidade de água. Muito bem. Então, olha só. Perceba aqui, ó, a concentração está em 5,960 mol por litro, mas isso é dessa solução, né? Ela não considera, naturalmente, quem está na forma sólida, que está lá no fundo, não está dissolvido, né? Então, vamos aumentar aqui a quantidade de água. Vamos ver o que acontece. Olha só, pessoal. Primeiro, ela deixou de ser saturada, ou seja, você acrescentou mais água e fez com que o corpo de fundo, ou seja, aquele excesso de suco que estava lá no fundo, fosse novamente dissolvido na solução. O volume da água teve capacidade de dissolver. Isso, ou seja, esse volume que foi acrescentado deu capacidade para dissolver o excesso de suco em pó que ficou aqui no fundo. Perceba também, olha aí, que a concentração nesse caso mudou, né? Agora, vocês lembram da concentração anterior? O valor era 5,960. Tá? Era 5,960. Eu vou colocar aqui, vamos colocar até 1 litro de água. Vamos encher até 1 litro. Acompanhe aí comigo. Agora eu tenho 1 litro de água aqui. E a concentração é 3,365. O que significa dizer então? Vamos pensar aqui comigo, pessoal. Se eu tenho uma concentração de 3,365 e a gente percebeu que o limite é 5,960 mol por litro, essa solução toda ainda possui capacidade de dissolver bastante suco em pó. Então, olha, pense comigo. Se essa solução possui ainda, mesmo já tendo uma quantidade de suco em pó dissolvido, ainda possui capacidade para dissolver mais suco em pó, então esta solução é classificada como uma solução insaturada. Aqui, ó, pessoal, insaturada. Ou seja, uma solução insaturada é uma solução cujo solvente não atingiu o limite ou a capacidade de dissolver um soluto. Portanto, né,
ela ainda tem potencial, capacidade, nesse caso, para dissolver mais soluto. Então, vamos lá. Vamos tentar dissolver mais soluto. Perceba, vou adicionando aqui suco em pó. Perceba, 4,7, 4,9. Quando chegar naquele valor que a gente já conhece, que é 5,960, ou próximo dele, eu vou adicionar pouco suco em pó, tá? Que é para a gente descobrir exatamente qual é o valor, se é aquele mesmo ou se já estava em excesso. Vou adicionando, vou adicionando. Opa, olha aí, pessoal, estamos próximo do limite. Estamos próximo do limite de saturação dessa solução. Se eu adicionar apenas 1 grão aqui, opa, 5,960, nós chegamos ao limite, olha aí. Chegamos ao limite. Essa solução ela está saturada? Ainda não, porque não apareceu aqui. Tá? Na verdade, é só mais 1 grão. Opa, chegou demais. Na verdade, era isso mesmo, ó, é 5,960. Ela já estava no ponto de saturação dela. Só que agora está saturado com corpo de fundo. Aqui, ó, pessoal, ela está saturada com corpo de fundo, ou seja, com precipitado. Uma solução saturada com corpo de fundo é quando o solvente atingiu o quê? O limite ou a capacidade de dissolver um soluto e que este soluto está em excesso no fundo do recipiente. Ou seja, há uma quantidade de soluto que não foi dissolvida. Tá? Então, perceba que quando chegou naquele ponto de 5,960, bem aqui, ó, pessoal, ele chegou no ponto de saturação. Tá? Então, quando a gente colocou o suco em pó e ele chegou nessa concentração, 5,960 mol por litro, então nós tínhamos uma solução saturada. Enquanto não tinha corpo de fundo, ela estava apenas saturada. Olha aí, pessoal. Ela estava já no limite. Uma pequena quantidade a mais, ela já iria ficar saturada com o corpo de fundo, ou seja, com aquele excesso lá no fundo. Tanto que eu coloquei aqui para vocês, olha, até 5.959 mol em 1 litro, a solução está o quê? Insaturada. Ok? Na concentração... Aí vamos verificar agora para o NaCl, para o cloreto de sódio. Vamos verificar o exemplo aqui do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Tenho aqui 1 litro de água, tá? E vamos verificar aqui o que acontece. Vamos tentar identificar qual é o ponto de saturação, ou seja, qual é o limite de solubilidade dele. Será que é o mesmo para o suco em pó? Vamos fazer um teste então aqui. Vou adicionar NaCl, ó, sal de cozinha em 1 litro. Perceba que a concentração vai aumentando aí, ó. Vai chegar a um ponto, né, naturalmente, em que a água não vai mais conseguir dissolver. E esse ponto em que ela não vai mais conseguir dissolver é o ponto em que a solubilidade foi atingida. Vamos lá. Adicionando mais sal, vamos adicionar sal na água, dissolver bastante sal na água. Vamos descobrir qual é a solubilidade do sal na água, considerando uma temperatura constante aqui, tá, pessoal? Opa, já saturou, né? Olha aqui, ó, saturado. Ou seja, não adianta você adicionar mais sal aí, você só vai estar estragando o sal.
Do mesmo jeito, quando você estiver fazendo lá o seu chá, o seu café, você coloca ali uma colherinha de açúcar, né, pessoal? E dissolve. Aí depois você agita bem o café, percebe que o açúcar que você adicionou, ele foi todo dissolvido e não aparece mais nada lá no fundo, principalmente para quem usa recipiente, copo, xícara de vidro transparente, né, que dá para a gente observar o fundo. Então aí você observa que não tem mais nada, aí você vai e adiciona mais um pouco de açúcar e agita novamente. Tem um determinado momento em que não adianta você adicionar mais açúcar, porque o excesso vai ficar todo no fundo. E por que isso acontece? Desculpa, pessoal. Porque a solução, no caso o solvente que está ali, que é a água com café, atingiu o limite de saturação. Atingiu uma coisa chamada solubilidade, o coeficiente de solubilidade dele, um valor que ele não consegue mais dissolver. Perceba que cada substância tem um valor diferente, né? O sal de cozinha, olha aí, pessoal, 6,150 mol por litro. Então, olha aí, ó. Coloquei aqui para vocês, NaCl 6,150 mol por litro. Significa dizer que até 6,149 a solução está insaturada. Nesse ponto exato, ela está o quê? Saturada. Ah, mas se eu continuar adicionando, ela continua saturada. Mas agora ela está saturada com corpo de fundo, ou seja, com excesso lá no fundo do recipiente. Ok? Vamos lá então. Ok. Vamos lá então. Olha só. Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem o permanganato de potássio. O permanganato de potássio é uma substância que é encontrada, que é muito usada, né, pelos antigos, eu não sei se hoje o pessoal ainda usa, para tratar um determinado ferimento. Quando você tem algum ferimento exposto, tá? Você é aquele rapaz ou aquela menina que está andando de bicicleta ali, cai, bate o joelho bem no asfalto e deixa aquela carne exposta. Aí quando você chega em casa, sua mãe, o seu pai, seu avô, sua avó, vai e pega uma coisa chamada violeta. Ou vai lá na farmácia e compra um produto chamado violeta. O violeta nada mais é do que permanganato de potássio. E por que ela usa, ou ele, né, o seu avô, seu pai, enfim, seu tio, sua tia, usa o violeta num ferimento? É porque ele tem a capacidade antisséptica, tá, pessoal? Ele mata micro-organismos, bactérias que estejam ali próximo do ferimento e evita uma infecção, tá? Só para adicionar uma informação aí para vocês. Mas vamos lá. Vamos verificar qual é o limite de solubilidade do permanganato de potássio. Então vamos adicionar aqui, ó, aos poucos. Vamos adicionando. Opa, já saturou. Então percebam vocês que o permanganato de potássio saturou o solvente água, né, essa solução aqui, com uma concentração de 0,480 mol por litro. Um valor bem mais baixo do que aqueles que a gente acabou de ver, que é o sal de cozinha, que era o suco em pó. E perceba, tá? Ele é saturado e já tem material aqui no fundo. Então, esta solução toda, ela é classificada como saturada com corpo de fundo. Tá?
Não importa, quanto mais você adicione permanganato de potássio, essa, Professor, essa concentração não muda. Só um instante, só um instante. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente verificar como é que está a nossa classificação então. Ó, solução saturada, o solvente atingiu o limite, a capacidade de dissolver um soluto. Saturada com corpo de fundo, é a mesma coisa que essa primeira, no entanto, ela está com excesso no fundo do recipiente. E a insaturada é um solvente, né, uma solução, cujo solvente não atingiu o limite para dissolver um soluto, ou seja, ainda tem capacidade para dissolver mais. Ok? Muito bem. Aí olha só, vamos fazer algumas outras simulações aqui. Bem, então o que acontece? O que acontece se eu evaporar essa água que está aqui? Ora, vamos pensar. Se essa é a quantidade que o permanganato de potássio consegue se dissolver em 1 litro de água, se eu evaporar essa água, olha o que vai acontecer. Vamos lá. A concentração vai mudar? Não. A concentração aqui da solução não vai mudar, perceba. O que é que está mudando então, professor? A quantidade de material em excesso. Perceba aqui, pessoal. A quantidade de material em excesso, ou seja, a quantidade de corpo de fundo. Por quê? Porque o permanganato de potássio ele não está evaporando. Só quem está evaporando é a água. Então pense, a quantidade de água, de solvente que estava aqui, ela evaporou e o soluto que estava dissolvido naqueles 1 litro de água, agora foi para onde? Para o fundo do recipiente. Vamos evaporar até metade novamente. Ó. Perceba, apenas aumentou a quantidade que está aqui no fundo. E se eu adicionar mais água? Veja o que acontece. Não muda também a concentração. Por quê? Porque não houve dentro desse sistema mudança da quantidade de permanganato de potássio. Ou seja, então se eu apenas evaporar a água, eu não vou mudar a concentração daquele líquido que está lá, daquela solução. Ok? Como esse recipiente aqui ele deixa um limite para a gente de 1 litro, tá? Então, ele, teoricamente, a gente não tem mais o que fazer aqui para tentar retirar. O único jeito, naturalmente, seria você tentar coletar. Olha lá, você coleta uma quantidade, tá? Que vai sair junto com essa parte aqui, com esse material. E aí você pode ir adicionando água. Aquele material que saiu, você pode dissolver com mais água. Ó. Essa basicamente é a única solução para a gente. Ó. Então veja que evaporar um líquido, uma determinada solução, não vai alterar a concentração. Evaporar uma solução não vai alterar a concentração. Ok, pessoal? Então, se eu adicionar mais solvente, eu mudo a concentração. Porque eu estou mudando o volume aqui embaixo. Volume em litro. Se eu adicionar mais soluto, eu também vou aumentar a concentração. Mas perceba que já estava no limite de saturação. Tanto que eu só fiz adicionar um pouco mais e novamente ele já formou corpo de fundo. Eu queria mostrar para vocês o exemplo, mais uma vez, do sal de cozinha.
Vou voltar aqui para o sal de cozinha. E vou adicionar ele até chegar ao limite dele. Deixa eu verificar aqui mais uma vez qual é o limite dele. É 6,150. Então vamos ter que adicionar bastante sal. E eu vou mostrar para vocês como é feito o processo para se obter o sal que está nas nossas cozinhas, na cozinha da sua casa, enfim, tá? No supermercado disposto à venda. Percebam, chegou ao ponto de saturação e eu estou adicionando mais sal. Muito bem. Então, o que é feito na verdade, pessoal? De onde vem esse sal de cozinha? Ele é retirado da água do mar. Então, em regiões que são chamadas de salinas, tá? Em verdadeiros piscinões, é retirada a água do mar, colocada em um recipientes gigantes, né? São verdadeiras piscinas, tá, pessoal? Semelhante a esse aqui, e fica ali exposto ao sol e ao vento. Apenas fica exposto ao sol e ao vento. E aí, olha lá, pessoal, ele vai sendo, ó, olha aí, evaporado. Enquanto ele vai sendo evaporado, olha o que vai acontecendo. O sal vai se formando lá no fundo. Pronto. E aí vem uma máquina, né? Eles têm máquinas, né, escavadeiras, enfim, que vão arrastando e carreando esse sal, certo? Que vai ser transportado, embalado e vai chegar lá no supermercado e depois na sua casa. Tá? Então esse é o processo que é feito. Isso aqui era só para mostrar para vocês como que esse conhecimento do processo de saturação de uma solução é aplicado dentro do nosso cotidiano. Outra coisa importante, eu não tenho concentração, olha aí pessoal, quando eu tenho sólido apenas, perceba. Eu só tenho simplesmente aqui, ó, tá zerado. Agora eu retirei toda a água, só tem sólido, ó. Eu não tenho nenhuma concentração aqui, tá vendo? Por quê? Porque eu só tenho sólido, eu só tenho soluto, tá? Eu só tenho soluto. Só existe solução, atenção, só existe solução se houver soluto e solvente. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido, esses conceitos de soluções, solução saturada, saturada com corpo de fundo, insaturada. E aí a gente vai ver agora um pequeno exercício, tá certo? Beleza.